que tanto nos abençoaram. A você que ainda não tem essa vivência litúrgica, essa vivência eclesiástica, é importante que você saiba que o mundo vai modificando e vão chegando pessoas novas a cada dia e trazendo novos ritmos, novas músicas. Agora, nós que aprendemos com Cristo e com a igreja do passado, a gente fica sempre sentindo falta, nostalgicamente nos lembrando de tantas melodias e tantas músicas. Com a graça de Deus, no mês que vem, a irmã Ruth vai fazer uma poesia e eu queria já pedir de uma vez para providenciássemos um jogral bem feito, não um jogral mal arrumado, mas um jogral supimpa. Estou adequado, não estou? Um jogral bonito mesmo, para que possa brilhantar ainda mais o nosso culto a Deus. Meus irmãos, eu tenho 20 minutos para dividir com os irmãos uma reflexão da palavra de Deus. Eu quero ler um texto com os irmãos, um dos textos mais conhecidos e pregados da palavra de Deus. E eu quero tentar encontrar neste texto algumas verdades que ainda passam desapercebidas por nós. Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. Abra a sua Bíblia, compartilhe com quem está próximo de você. Lucas capítulo 19, de 1 a 10. Este texto fala de Zaqueu, o publicano, e apenas a leitura vai trazer à sua memória a história e os sermões que você já ouviu neste texto. A palavra diz da seguinte forma: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era pequena a sua estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, e porque havia de passar por aquele lugar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu, recebeu gostoso. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Feche seus olhos por um instante e peça uma coisa a Deus, para que o Santo Espírito do Senhor lhe fale ao coração. Sua oração, sua conversa com Deus. O Senhor está ouvindo, Senhor? Teu povo está pedindo para ouvir a sua voz. Queremos ouvi-la, precisamos ouvi-la. Fale conosco por teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, um resumo das pregações ou das explicações desse texto é o seguinte: Zaqueu era um publicano, um cobrador de impostos, judeu, mas que trabalhava para Roma. Roma escravizava o povo judeu e encontrava judeus que conheciam seus contemporâneos,
para dizer quanto cada um deveria pagar de impostos. Então, ninguém gosta de pagar impostos, nem hoje em dia. Mas quando você tem um dedo duro para dizer, fulano teve 10 vacas, e ele ficava irritado, porque duas coisas ruins, uma era pagar impostos, outra era pagar impostos para o senhor dos escravos, era alimentar aquele que iria te castigar. Por isso era tão difícil a postura do Zaqueu e dos seus funcionários. Zaqueu era o chefe dos publicanos, e ele entregava todo mundo. E havia também muita roubalheira. Então, os publicanos e suas famílias não eram aceitas nas igrejas, suas famílias eram discriminadas, tinham dinheiro, mas não tinham mais nada. Eles faziam uma opção em ter dinheiro ou ter amigos. Eles não podiam ser juízes, não podiam ser testemunhas em julgamentos, eles eram consideradas pessoas mentirosas. Hoje em dia a gente pensa assim de político, né? Tem a impressão que todo político é ladrão. Não é verdade. Mas todo publicano era considerado ladrão. E Zaqueu era o chefe deles. Uma curiosidade é que Zaqueu, a palavra Zaqueu significa puro. É um contrassenso, na verdade, uma antítese, na verdade, porque Zaqueu era, por essência, um corrupto, e seu nome significava puro, aquele que era puro. Mas ele não era puro, e ele então se esforçou. Ele queria ver Zaqueu, era baixinho, correu e procurou uma figueira brava, um sicômoro, como algumas versões colocam, e ele então sobe para ver Jesus passar. E os irmãos já ouviram isso uma dezena de vezes, que ele não teve vergonha de se expor perante os outros. Então é mais ou menos um governador Sérgio Cabral, de terno e gravata, que vai passar um pregador numa rua e não cabe, e então ele sobe numa janela e fica de pendurado em cima do muro para ouvir um pregador pregando. Todo mundo vendo o camarada ali. Zaqueu era um camarada que não tinha vergonha de se expor e nem de assumir o que fazia. Isso era a vantagem dele. Tudo bem, ele era corrupto e ladrão, mas ele sabia disso e não tinha problemas em admiti-lo. Então ele sobe na árvore e Jesus vai passando por ali, olha para cima e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou dormir na árvore da sua casa. E ele desceu correndo, feliz da vida, e foi à casa para receber Jesus Cristo. Começou então uma maledicência. O pessoal dizendo: como é que Jesus, um camarada que se diz o Messias, vai repousar na casa de um ladrão? Está errado, não pode. Aquele homem então, se você perceber o texto, quando o pessoal começou a falar, olha lá, versículo 8, 7. Vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. Eles estavam do lado de fora, murmurando. Zaqueu, do lado de dentro, levantou-se e disse: Senhor, eis que eu vou dar aos pobres a metade do que eu tenho, e se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. O Espírito Santo já falava com Zaqueu antes dele receber aquela palavra linda de Jesus Cristo. O Espírito Santo já tinha ouvido o murmúrio dos outros que se diziam os honestos e religiosos. E o Espírito do Senhor então toca no coração de Zaqueu e quebranta o camarada por dentro. Sem Jesus falar nada, sem Jesus sequer estar ouvindo a conversa do pessoal lá fora, Zaqueu se levanta e fala: olha, Senhor, metade eu vou distribuir, e se eu devo, vou pagar 4 vezes mais. Irmãos, o Espírito Santo age no silêncio.
Quando Deus quer salvar alguém, Ele quebranta a pessoa sem barulho. E Deus fez isso com Zaqueu. E a história continua. Ele desceu, foi lá, recebeu Jesus Cristo, se expôs, passou aquela vergonha. Jesus disse: hoje veio salvação nessa casa, e houve festa do céu, porque um pecador se arrependeu. Diz isso a palavra. Isso é o que está no texto do versículo 1 ao versículo 10. Agora eu queria com os irmãos compreender por que imediatamente após este fato, imediatamente após Jesus dizer: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que havia perdido, é um sermão puramente evangelístico. Neste contexto, quando Zaqueu acaba de levantar a mão dizendo: eu quero Jesus Cristo, sabe o que Jesus faz? E ouvindo Jesus essas palavras de Zaqueu, essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola. Quando Zaqueu falou: olha, eu vou dar metade dos meus bens ao pobre, eu vou pagar 4 vezes que eu roubei, e Jesus fala: hoje veio salvação nessa casa, aleluia. Aí ele fala: eu vou contar uma história para vocês. E ele conta a história. A história é a seguinte, versículo 12: certo homem nobre partiu para uma terra muito remota, a fim de tomar um reino para si e voltar depois. Não vou ler todo o texto não, irmãos. Sabe qual é a história que Jesus conta quando da conversão de Zaqueu? Qual é a história? A parábola 2? Dos talentos. A parábola dos talentos, o que aqui o Lucas chama de minas. Talento era um valor de 100 denários. Um denário era o equivalente a um dia de trabalho, ou seja, um talento significava 100 dias de trabalho, 3 meses e pouco para pagar um funcionário, salário mínimo, mais ou menos isso. 10 talentos, ou seja, 1000 dias de trabalho. E ele então conta a parábola. Eu vou contar para os irmãos a história. O homem saiu e pegou 10 talentos e deu a um, 5 talentos e deu ao outro, e 2 talentos e deu ao terceiro lá. E falou: vocês administram isso aí, e depois eu vou voltar, vocês me prestam conta. O primeiro dele investiu, trabalhou, não sei o que. O segundo investiu, trabalhou, cada um dobrou. E o último, que tinha recebido menos, guardou no lenço e escondeu. Quando o senhor do dinheiro voltou, foi o primeiro que prestou contas. E o senhor ficou grato, o senhor dele ficou grato. Vou ler para os irmãos o texto. Quando o senhor recebeu, versículo 17, e disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Então veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina, o teu talento rendeu 5 outros talentos. E ele disse também: se tu também sobre 5 cidades. E veio o outro que está recebendo a tua mina, eu guardei no lenço, ou seja, uma mina. Tive medo de ti, porque és homem rigoroso, que tomas onde não pusestes, colhes onde não semeaste. Porém ele disse: mal, servo mau, pela sua boca te julgarei. Sabias que sou homem rigoroso, e que tomo o que não pus, e colho onde não semeei? Porque não puseste o meu dinheiro no banco, para que vindo exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe da mina, dá a outros, aquele que tem 10 minas. E disseram ao Senhor: ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que aquele que tiver, ser-lhe-á dado, e o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Faz sentido num texto que é centenariamente usado apenas para o evangelismo, para dizer um pecador se arrependeu, aleluia, é verdade. Mas aquela expressão nos ensina mais
coisas ainda. Jesus, pela última vez, estava passando em Jericó. Ele curou o cego de Jericó, ele salvou a vida de Zaqueu e entrou em Jerusalém para ser morto. E ele conta essa história dos talentos antes de entrar em Jerusalém, saindo da casa de Zaqueu. Ele conta essa história, entra em Jerusalém, daí uns dias ele é assassinado na cruz do Calvário. Para os irmãos terem uma ideia do grau de prioridade dessa palavra dele, Zaqueu foi colocado ali pelo Espírito Santo com um objetivo muito claro na palavra. Não era apenas uma alma para ser salva, não era apenas uma pessoa para se livrar do inferno. Jesus queria um motivo para contar a parábola dos 10 talentos. Meu irmão e minha irmã, sabe o que aconteceu exatamente antes dele chegar na casa do Zaqueu? Exatamente antes, chegou um camarada dizendo: Senhor, mestre, eu guardo os mandamentos, eu obedeço meus pais, eu faço tudo o que tenho que fazer. Jesus então vira para ele e fala: vai, vende tudo que tem e me segue. O que a Bíblia diz? Aquele jovem saiu triste, porque ele era muito rico. Nesse contexto, ele vai e encontra Zaqueu, e de coração aberto fala: eu vou entregar metade do que eu tenho, e eu vou pagar tudo o que eu tenho. E quando Jesus fala: hoje veio salvação a esta casa, ele conta a parábola dos talentos. É uma coisa só, meus irmãos, é uma coisa só. Quando Jesus estava à mesa, jantando, e os fariseus, os religiosos, estavam questionando por que Jesus comia na casa de um pecador, Jesus estava ensinando que um rico religioso, que é alguém que guarda os mandamentos, mas não tem a coragem de se expor, de se entregar, de abrir mão daquilo que prende o seu coração a este mundo, as riquezas. Não se pode servir a dois senhores, ou servimos a Deus ou às riquezas, ou a Mamon, como diz o texto, Deus da riqueza. E é exatamente nesse contexto que Jesus ensina: pegue o que você tem e entregue para ser multiplicado. O seu talento. Aqui nesse santuário hoje, repleto de pessoas salvas por Jesus Cristo. Eu não vou dizer para você que você deve se arrepender como Zaqueu e se converter como ele se converteu e ser salvo como ele foi salvo, porque você ouviu a mensagem, você recebeu Jesus Cristo e você foi salvo. E aleluia por isso. Mas a palavra de Deus para você nesta noite é a comparação entre o jovem rico que não quis abrir mão daquilo que está no seu coração, e a parábola dos talentos imediatamente após. Não fique murmurando contra o Senhor, porque enquanto um pecador se arrepende e ele se solta nas mãos de Deus, há muitos religiosos que de Bíblia na mão estão indo para o inferno, porque a religiosidade não leva ninguém para o céu. Dura é a palavra do Senhor. O último versículo da parábola dos talentos que eu não li diz o seguinte: e quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui e os matai na minha frente. Meu irmão e minha irmã, Deus te deu a salvação. Junto com a salvação, Deus te deu o dom do Espírito Santo. E o dom do Espírito Santo te deu dons e talentos para que você os use para a glória do Deus vivo. Zaqueu foi salvo para que você tivesse a oportunidade de colocar a sua vida aos pés de Jesus Cristo, aprendendo com ele que você precisa de humildade, persistência,
coragem para enfrentar todo mundo. Mas por essa etapa nós já passamos, não é verdade? Já nos encontramos com Jesus Cristo, por Ele fomos salvos. Mas a parte seguinte é pegar o que você recebeu de Deus e multiplicar para a glória do Deus vivo. No início da palavra, elogiei a nossa ministra de música, Helena. E ela pegou o nosso coro, nosso coral, e começou a multiplicar talentos. Não é verdade? Em número e em qualidade. Confesso para você, Helena, que quando começou a parte do eu achei que a turma não ia dar conta. Ficou legal. Multiplicando os talentos em número e em quantidade. Coral crescendo cada vez mais, aumentando a sua qualidade na adoração. Deus deu dons e talentos, e você não tem o direito de enrolar os seus dons e talentos e enterrar para entregar ao Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus é clara: pode se expor, pode correr risco, Deus vai te honrar, porque quem guarda o seu talento, quem enterra o seu talento, só tem palavras duras a ouvir do nosso Senhor Jesus Cristo quando voltar para buscar a sua igreja. Então, em nome de Jesus Cristo, Zaqueu não foi para aquele lugar à toa, sem motivo. Zaqueu não foi encontrado por Jesus só para ser salvo, só para que aquelas pessoas recebessem o que Zaqueu tinha roubado deles. Zaqueu foi salvo para que você encontrasse na voz do Espírito Santo no seu coração, para que Jesus tivesse a oportunidade de dizer: eu te dei dons, eu te dei talentos, multiplique-os para a glória de Cristo, porque senão eu vou retirar e eu vou entregar para o outro. Eu vou entregar para aquele que está se entregando, para aquele que tem coragem de se expor, mesmo que ele não seja um religioso de carteirinha, mesmo que ele não seja um crente antigo, mesmo que ele tenha acabado de se converter como Zaqueu, mesmo que ele tenha tido uma vida torta de todas as formas, como Zaqueu havia tido, é preciso se entregar ao Senhor, depois de crente, depois de salvo, se entregar para ter os seus talentos multiplicados. E quem multiplica os talentos aqui, irmão, foi Deus. Foi Deus quem multiplicou os 5 para 10, ou de 10 para 20. Quem foi que multiplicou? O servo, os servos. Porque Deus deu a nós a capacidade de multiplicar os talentos que Ele nos deu. Não são nossos, tomamos conta. É fato que não são nossos, mas Deus nos deu a capacidade de multiplicá-los. Então, se você adora, adore melhor no domingo seguinte. Se você oferta, oferte mais no domingo seguinte. Se você prega, pregue mais no domingo seguinte. Se você ora, ore mais na semana seguinte. Se você discipula, discipule mais na semana seguinte. Não importa o que você faça. Se você faz amigos, faça o dobro de amigos na semana seguinte. Não importa o que quer que Deus tenha lhe dado, multiplique-os, porque é isso que Deus espera de você. Deus não espera de você que você fique questionando, murmurando. Aonde é que Jesus atua? O que é que Jesus está fazendo? Jesus não quer fiscal. Jesus é Deus.
e Ele vai aonde quer, salva quem Ele quer, transforma os que quiserem ser transformados. Você não tem que gastar tempo com as tarefas de Jesus, porque a sua tarefa, a minha tarefa, é multiplicar o talento que Deus me deu, o talento que Deus te deu. Aí você talvez pensa, mas o meu talento é de descobrir aonde estão os erros. Conversa fiada. Conversa fiada. Deus mostra onde estão os erros. Não escolha o lado ruim da vida. Deus deu um montão de dons, estão na palavra, pelo menos 22 registrados. Nenhum deles é de fiscal. Todos eles têm a ver com amar, se entregar, trabalhar, profetizar, evangelizar. E vai por aí afora. Serviço em entrega. De um lado o rico, os escribas e fariseus, os religiosos, dizendo: aquele homem é pecador, e Jesus está lá, se sentindo melhores do que o próprio Jesus. Do outro lado, um porqueira, um camarada torto que se converte, e sabia que era torto, sabia que não estava com nada, mas buscou a Jesus Cristo e disse: eu não vou ficar com nada que é meu. Coração aberto, nada de miséria. A avareza não estava naquele coração. Ouviu a voz do Espírito Santo antes de Jesus falar com ele. Em nome de Jesus Cristo, Deus quer fazer você multiplicar os dons e talentos que Ele te deu. Então faça meu favor, comece a trabalhar para Jesus Cristo. O que você faz? Você canta? Você faz obra, Renan? Faz obra para a glória de Deus? Você lixa madeira, irmão Gilberto? Lixa madeira para a glória de Deus? Você é pedreiro? Trabalha para a glória de Deus, irmão Severino? O que quer que você faça, use-o para a glória de Deus. Transforme o seu talento, multiplique o seu talento, faça com que o seu talento leve as pessoas a Jesus Cristo. Gaste o seu tempo glorificando a Deus, multiplicando os seus talentos, ao invés de gastar o seu tempo fiscalizando a obra de Jesus Cristo, como os escribas, fariseus e aquele jovem rico queriam fazer. Queriam seguir Jesus, mas queriam ser os religiosos, sem abrir mão da avareza, sem abrir mão do domínio. Queriam ser os controladores de Jesus Cristo, queriam decidir aonde Jesus Cristo ia salvar, com quem Jesus Cristo ia comer. O lado ruim da vida. Jesus fecha essa história, coroa aquele que produziu talentos, e então entra em Jerusalém para ser morto. Os irmãos estão entendendo o grau de prioridade dessa palavra? Ele diz isso e entra em Jerusalém. Se despede da liberdade, se despede da vida terrena, se despede dos discípulos, porque daí a pouco seus discípulos fugiram. Então ele termina seu ministério de pregação falando isso, e entra na sua última semana de vida. A palavra de Jesus no final da sua existência física aqui não foi para o Zaqueu, foi para a igreja de Zaqueus que está aqui hoje. Zaqueus convertidos, salvos pelo Espírito Santo, que número 1, dão ouvidos à voz do Espírito Santo, número 2, não são avarentos, número 3, pagam aquilo que devem, número 4, não são religiosos, são convertidos, número 5, não são aqueles que ficam guardando as riquezas, não são aqueles que ficam cobrando. O que é que Jesus tem que fazer? São aqueles que começam a multiplicar os talentos, para que mais Zaqueus estejam aqui conosco. Uma igreja de humildes,
humildes, uma igreja de pecadores, salvos pela graça de Jesus Cristo. Eu não vou perguntar se alguém aqui quer receber Jesus Cristo. O irmão Isaías apresentou os nossos irmãos. São os aqueus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Então eu quero terminar perguntando a você se você tem a coragem de fazer o que Zaqueu fez, se expor no seu pecado, se expor no meio da multidão, dizendo: olha, eu também sou Zaqueu, eu também sou pecador, e se eu errei, eu vou lá consertar. Você acha que é fácil isso? Seu irmão está de mal contigo, você está devendo uma conta, não é fácil. E é só isso que eu quero te perguntar nessa noite. Você é um Zaqueu? Nós vamos cantar uma última música antes de nos despedirmos. Enquanto você pensa se você tem a coragem de agir como Zaqueu agia. A sinceridade para admitir que não era um religioso de carreira, que não tinha muito tempo de crente, que não conhecia a Bíblia de trás para frente e obedecia aos pais e fazia tudinho conforme a Bíblia dizia para fazer. Não era alguém que havia nascido na igreja, havia vivido tudo errado, mas tinha a humildade de reconhecer, de admitir. Então a pergunta que eu vou te fazer quando acabarmos de cantar essa música é: você tem coragem de admitir que é Zaqueu, que é como Zaqueu? Vamos cantar essa música? Portas abertas, né? Vazios, mas cheios de palavras.
vida de produção religiosa, multiplicação dos talentos que Deus lhe deu, ou você quer continuar ficando sentado aí nesse banco, vendo a vida passar na sua frente, vendo as ruas chegarem no seu rosto e os ossos se enrijecerem? Você quer esperar a morte chegar? Quando é que você vai se entregar ao serviço de Jesus Cristo? A Ele você já se entregou, mas se entregar na obra dEle, sem miséria, sem reservas, sem ter vergonha de ser quem é, sem ter vergonha de admitir que é pecador, que é pecadora e que precisa da graça de Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus Cristo, eu quero te convidar para agir como Zaqueu, se entregando ao trabalho dele, porque a ele você já se entregou. E se você tem a coragem de